meus alunos, mais uma vez aqui reunido para falar um pouquinho de matemática. E agora nós vamos levar aí a nossa atenção para uma matéria bastante usada no nosso cotidiano, mas que de repente nós aí do sexto ano ainda temos algo a aprender a respeito. Nós vamos falar de unidades de medida. O que é isso? A unidade de medida são representações de determinadas grandezas físicas que servem de padrão de comparação, com o intuito de quantificar e qualificar uma matéria. O que é quantificar e qualificar uma matéria? Bom, se eu falar que eu comprei 5 metros de tecido, você entende que nós estamos falando de uma medida de comprimento. Eu não poderia jamais falar que eu comprei 5 quilos de tecido. Você vai falar assim, nossa, já sei tudo isso. A gente já sabe, mas na matemática a gente precisa ir um pouquinho além, né? O que nós precisamos saber? Essas unidades de medidas que eu citei aí, o metro, o quilo, a gente chama de unidades padronizadas. Então, são unidades que servem de padrão. O que é padrão? É aquilo que usa aqui no Brasil, fora do Brasil, em Rio Preto, em São Paulo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, o metro tem 100 centímetros, o quilômetro tem 1000 metros, é disso que nós estamos falando agora em unidade de medida. Por que quantificar? Quantificar, quando eu falo de metro, eu sei que estou falando de uma distância pequena. Quando eu falo de quilômetro, na minha cabeça já vem uma distância maior, por isso quantificar. Qualificar. Quando eu falo de metro, na minha cabeça já vem medida de comprimento. Quando eu falo de litro, na minha cabeça já vem uma medida de capacidade, algo que encheu um determinado recipiente com esse litro. Bom, isso que é qualificar. Qualificar em respeito de saber o que é que eu estou comprando, o que eu estou medindo, né? Eu pus aqui, fiz um quadro dos submúltiplos e dos múltiplos de algumas unidades de medida. Eu sei que não é só de comprimento, de massa, capacidade e tempo que a gente tem unidade de medida. A gente tem unidade de medida de muitas outras coisas. Unidade de medida de temperatura, unidade de medida de eletricidade, mas enfim, nós vamos trabalhar aí com os mais conhecidos. Nessas unidades de medida que nós estamos falando, nós temos uma que é fundamental. Ela é usada para, a partir dela, aumentar e a partir dela diminuir. Bom, a fundamental, a unidade fundamental para medida de comprimento é usado o metro. Para a medida de massa ou peso, como é conhecido, a gente usa o grama. Para a medida de capacidade, a gente usa o litro. E tem uma medida também, que é um pouquinho diferente, que é o tempo, a gente usa o segundo. Ah, professora, mas para medir o tempo não é a hora? Não. A unidade fundamental é o segundo. Bom, o que são os múltiplos? O que são os submúltiplos? Os múltiplos não têm a unidade fundamental, é aqueles que são maiores. Olha, o metro, dm é decâmetro, hm hectômetro, km quilômetro. Os múltiplos a partir do metro são os maiores. Decâmetro, 10 vezes o metro, hectômetro, 100 vezes o metro, quilômetro, 1000 vezes o metro. Isso serve para o grama, para o litro, também, para o grama, o decagrama,
gramas 10 vezes o grama, hectograma 100 vezes, quilograma ou 1000 vezes o grama. O litro, decilitro, hectolitro e quilolitro, a mesma coisa. O que muda um pouco? No tempo, porque a gente sabe que o tempo não vai de 10 em 10, o tempo vai de 60 em 60. O minuto, olha, o segundo, o minuto, a hora, tudo de 60 em 60. E nas próximas aulas a gente volta a explicar isso aí, essa medida de tempo. Bom, então se tratando de múltiplos, são as medidas maiores. Quando eu venho para os submúltiplos, eu venho para medidas menores que o metro. O decímetro é a 10ª parte do metro. O centímetro, a 100ª parte. E o milímetro, aquele pedacinho pequenininho da régua, é a 1000ª parte do metro. Bom, a mesma coisa acontece com a grama. O decigrama, centigrama é a miligrama. 1/10 do grama, a 100ª parte do grama e a 1000ª parte do grama. Com o litro, a mesma coisa. Decilitro, a 10ª parte do litro, centilitro, a 100ª parte do litro, e o ml, muito conhecido aí, o mililitro, a 1000ª parte do litro. Bom, agora, falando do segundo, eu vou só frisar um pouquinho a respeito do que é mais importante dando sequência com algumas atividades para vocês tirarem um pouquinho da dificuldade do que ficou. O lembrete que eu tenho a passar para vocês. Isso a gente usa no nosso cotidiano, são coisas que a gente aprende em casa, com a família, na nossa convivência, nas nossas compras. O que eu tenho que saber sempre? 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. O quilo, 1 quilograma, equivale a 1000 gramas. 1 tonelada a 1000 quilogramas. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, aquele ml do xaropinho lá é a 1000ª parte do litro. 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Nós vamos dar sequência com as atividades no decorrer da aula. Conforme eu disse, vamos dar sequência aí na nossa aula, agora falando um pouquinho da conversão dessas unidades de medida. O que é converter? É transformar. Se eu tenho 1 metro, para transformar em decímetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho 1 metro para transformar em centímetro, eu vou multiplicar por 100. Se eu tenho 1 metro para transformar em milímetro, eu vou multiplicar por 1000. O contrário, se eu vou de milímetro para metro, eu vou dividir por 1000. De centímetro para metro, vou dividir por 100. De decímetro para metro, eu vou dividir por 10. Aqui, se eu tenho 1 metro, quero transformar no decâmetro, vou dividir por 10. Se eu tenho 1 metro, quero transformar em hectômetro, vou dividir por 100. Se eu tenho 1 metro e vou transformar para quilômetro, vou dividir por 1000. Ao contrário, eu vou transformar quilômetro para metro, vou multiplicar por 1000. Hectômetro para metro, vou multiplicar por 100. Decâmetro para metro, vou multiplicar por 10. Bom, se isso acontecesse com o litro ou com outra unidade de medida, seguia o mesmo padrão. Se fosse o litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, o procedimento seria o mesmo. Se fosse quilo,
seria o mesmo nos múltiplos e no submúltiplo. O único que muda é quando a gente vai trabalhar com segundo, minuto e hora, que nós vamos ver agora na conversão nos exemplos abaixo. Bom, eu tenho 500 metros, eu quero transformar esses 500 metros em quilômetro. Eu vi que para transformar metros para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu pego esses 500 metros e vou dividir por 1000. Não dá 0,0. 5 vezes 1000, 5.000. Então, 500 metros é a mesma coisa que meio quilômetro, 0,5 quilômetros. Apagando aqui a continha para a gente poder representar. Então, 500 metros é a mesma coisa que meio quilômetro. Agora, eu tenho 1,5 quilômetro e eu quero transformar em metro. Olha, de quilômetro para metro eu tenho que fazer vezes 1000. Então, 1,5 vezes 1000. 0, 0, 0, uma vez 5, 5, uma vez 1, uma casa, corto. Ou seja, 1,5 km equivale a 1.500 metros. Vamos apagar a continha para poder colocar o resultado. 1.500 metros. Isso nós estamos fazendo a conversão. Eu tenho 250 centímetros, quero trazer para metro. Olha, eu tenho aqui, ó, 250 centímetros. Eu quero trazer ele para metro. O que eu tenho que fazer com 250? Dividir por 100. 250 dividido por 100 vai dar 2 vezes 10, 20. Vai sobrar 5, 5 vezes 10, 50, ou seja, 250 centímetros equivale a 2,5 metros. Apagando aí a continha para dar sequência. 1 litro em ml. Eu tenho aqui o litro, é a minha unidade fundamental. Eu quero trazer para ml, tenho que trazer para cá. 1 litro para ml tem que fazer vezes 1000. Então, é 1 vezes 1000. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Não precisa nem fazer a continha. Eu tenho 250 gramas e eu quero transformar em quilo. Então, eu estou aqui na frente, no grama. Eu quero transformar isso aqui em quilo. Olha lá. O grama é a medida daqui. Eu quero transformar em quilo. Para transformar o grama em quilo, tenho que dividir por 1000. Então, 2.500 dividido por 1000. Vai ser 2 vezes 10, 20, sobra 5, 2,5. 5 vezes 10, 50. 2.500 gramas é a mesma coisa que 2,5 quilos. Vocês estão percebendo que nós estamos transformando tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor. Agora a gente vem para cá e vai para trabalhar com a medida tempo. No início da nossa explicação, nós dissemos que o tempo é diferente de trabalhar com massa, com medida de comprimento, porque o minuto é
60 segundos, a hora é 60 minutos, então nós vamos transformar agora 180 minutos em hora. Sabendo que a hora tem 60 minutos, nós vamos dividir os 180 em hora. Vamos dividir ele por quantos minutos tem uma hora? 60. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, 180 minutos equivale a 3 horas. Veja bem, 4 horas eu vou transformar em minuto. Bom, eu sei que cada hora é 60 minutos, então vou fazer 60 vezes 4. 4 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24. 4 horas transformada em minutos é 240 minutos. Agora, já está diferente. Eu tenho 2 horas que eu quero transformar em segundo. Bom, primeira coisa, vou transformar a hora em minuto. Que jeito? Pegando os 60 minutos de uma hora, multiplicando pelas 2, que são 2 horas, vai dar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12. Bom, essa hora tem 120 minutos. Aqui eu transformei em minuto. Mas não é minuto que o meu exercício está pedindo, é segundo. Se cada minuto tem 60 segundos, eu vou fazer vezes 60. 0, 0, 2 vezes 6, 12. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 2 horas equivale a 7.200 segundos. Bom, essas transformações da parte de comprimento, da parte de massa e da parte de capacidade, a gente sempre trabalhou de 10 em 10. Quando a gente veio para tempo, vocês perceberam que a unidade usada foi 60.